23 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Mais que um pedido, uma decisão. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Atos capítulo 3, versículos 1 a 3. Na cultura judaica, fazer doação de dinheiro aos mendigos era uma atitude louvável no período bíblico. Então, a porta formosa e imponente do templo de Jerusalém ficavam muitos mendigos, pessoas necessitadas. Entre aqueles mendigos, havia um que a Bíblia destaca. Aquele homem passou um grande período de sua vida pedindo que lhe dessem esmolas, uma vez que nascera com uma deficiência física que o impedia de exercer alguma profissão. Ele já estava acostumado com sua rotina. Todos os dias, alguém o ajudava a chegar à porta do templo para fazer seus pedidos de ajuda financeira aos que ali entravam ou dali saíam. Não havia, da perspectiva humana, uma saída digna para sua condição penosa. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. A maneira como aquele homem olhou para eles fez toda a diferença, pois em seu olhar havia esperança e fé. Há os que olham para Cristo, mas de momento em momento vacilam, olhando também para os problemas. Às vezes, não recebemos o que queremos ou o que pedimos, mas Deus sempre estará disposto a nos surpreender e oferecer o melhor dele. Dinheiro não era o melhor para aquele homem, pois seria uma solução pouco satisfatória e temporária. Mas o milagre, sim, mudaria sua vida para sempre. Você tem uma escolha hoje: ficar à mercê, feito um pedinte, ou se levantar e andar firme nas palavras que Jesus diz a seu respeito. A frase de hoje é: viva com Jesus e desenvolva intimidade com o Pai. Hoje é o dia 54 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 11 e a palavra-chave de hoje é decisão. Essa mensagem que nós lemos hoje, que fala aqui sobre mais que um pedido, uma decisão, parte da história desse mendigo que era paralítico, que ficava todos os dias na porta do templo. O nome da porta era Formosa. Então ele ficava no templo de Jerusalém, havia várias entradas, e cada entrada tinha uma porta, e cada porta tinha um nome para identificar aonde as pessoas estavam. Então esse aleijado, ele ficava sempre na frente da entrada da porta que se chamava Formosa. E ele estava ali há vários anos pedindo esmolas. Um dia ele estava lá e Pedro e João estavam indo para a oração. E a Bíblia conta em Atos, no capítulo 3, que esse aleijado pediu esmolas para Pedro e João, e Pedro olhou para ele e disse: Olha para nós. Quando Pedro disse: Olha para nós, Pedro estava
chamando a atenção daquele aleijado, dizendo: repara bem em nós. Na sequência, Pedro diz: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levante-se e ande. E a Bíblia fala que naquele momento, aquele aleijado se levantou e começou a andar, e ele entrou no templo saltitando, porque ele ficou muito alegre. E ele entrou no templo saltitando, porque ele estava feliz que nunca mais ele teria que ficar pedindo esmolas. A partir daquele momento, ele poderia trabalhar, ganhar o seu próprio sustento. Então ele entrou no templo para agradecer a Deus. E essa mensagem de hoje, essa história da Bíblia, que fala sobre mais que um pedido, uma decisão, mostra que ele poderia ter permanecido como um aleijado. Há muitas pessoas que querem continuar aleijadas. Há muitas pessoas que não querem ser curadas. Há muitas pessoas que querem continuar no vitimismo, dizendo: a minha vida não dá certo. O outro é melhor do que eu. Eu não nasci para dar certo. Não tem jeito para a minha vida. E a pessoa fica, muitas vezes, na igreja, na fé, mas ela não entra para a intimidade com Deus. Quando nós estamos como pedintes, olhando para as circunstâncias da vida, nós estamos perto do templo, na porta do templo, mas nós não entramos no templo. Enquanto ele estava ali aleijado, ele ficava na entrada do templo. Mas quando ele recebeu a cura, ele entrou para o templo. Vamos dizer que o templo representa o lugar de intimidade com Deus. Então, onde você está hoje? Você frequenta a igreja? Você está sempre em contato com as pessoas da igreja, mas você está sempre pedindo ajuda, pedindo socorro, e você não acessa o templo. Saia dessa condição de ficar o tempo todo pedindo. Tome uma decisão. Diga para Deus: eu quero receber a cura. Eu quero que o Senhor hoje me levante. Eu quero estar no lugar de intimidade com o Senhor. Isso é uma decisão. É você que decide se você vai viver uma vida perto, ao lado, ou se você vai viver uma vida junto, com Deus, com Jesus, tendo Ele como seu amigo próximo, aquele que guia os seus passos e que conduz a sua vida. Então isso é mais que um pedido. Faça mais que apenas ficar pedindo as coisas para Deus. Tome uma decisão de ter intimidade com Ele, de caminhar com Ele, de ter uma vida de mais oração, mais consagração. Você tem separado pelo menos um dia na semana para fazer uma consagração, para trazer um tempo em que você fica 1 ou 2 horas falando com Deus, num relacionamento particular com Deus? Então, se você não tem feito isso, você esqueceu da consagração, que é separar um tempo, fazer um jejum,
lendo a palavra, orando e falando com Deus, ouvindo hinos de adoração a Deus, é tempo de você retomar isso. Procure na sua igreja as reuniões de oração, as reuniões de consagração. Se você, na igreja que você frequenta, não existe esse tempo de consagração, converse com alguns irmãos, com algumas irmãs, para separarem um lugar onde vocês possam se reunir em 3, 4 pessoas para ler a Bíblia juntos, para orarem juntos, para dedicarem um período sem o café da manhã. Abra mão, separe um dia na semana para que você consagre a Deus. Mesmo que você não encontre pessoas dispostas a fazer isso, você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso sozinha, separando um tempo, dizendo: Deus, eu estou consagrando a minha vida ao Senhor hoje. Você pode fazer algumas consagrações sozinho, sozinha, para aprofundar o seu relacionamento com Deus, e pode fazer isso com o seu marido, com a sua esposa, para aprofundar temas relacionados ao seu casamento. Pode fazer essas consagrações com o seu filho, com a sua filha, com os seus filhos, para ensiná-los a desenvolver um relacionamento com Deus desde a infância. Pode fazer isso na sua igreja, incentivando a sua célula, o seu grupo que você lidera. E pode apoiar um projeto entre irmãos e irmãs. Você pode propor uma consagração dos homens, uma consagração das irmãs, uma consagração da igreja, lançando projetos para que, dessa forma, na intimidade com Deus, Deus possa mostrar mais daquilo que Ele tem para a sua vida individualmente, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu grupo. Assim como Deus trouxe para esse aleijado uma nova perspectiva, Ele quer trazer uma nova perspectiva a você. Então isso é uma decisão. Decida-se pela intimidade com Deus. Vamos fazer aqui a leitura da frase de hoje: viva com Jesus e desenvolva intimidade com o Pai. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 11 e a palavra-chave de hoje é decisão. E aproveitando que o tema é sobre decisão, quero fazer um convite a você que ainda não tomou essa decisão de receber a Jesus na sua vida. Aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que você quer entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que quer se tornar filho ou filha de Deus precisa receber a Jesus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para dar a vida dele, para que todo aquele que receber a Jesus receba o perdão dos seus pecados. Então tome essa decisão agora. Faça essa oração de confissão comigo. Nessa oração de confissão, você vai tomar a decisão de começar um relacionamento com Deus e de começar a ter um relacionamento com Jesus e ganhar intimidade com o Pai, intimidade com Deus. Por meio de Jesus, vivendo com Jesus, seguindo os caminhos de Jesus, você vai se aproximando do Pai, porque Jesus está à direita de Deus, lá no céu, ouvindo as suas orações e levando para o Pai. Quanto mais perto você vai chegando de Jesus, mais você tem intimidade com o Pai. Jesus é como o nosso irmão mais velho. Ele veio, deu a vida por nós e voltou para o lado do Pai.
todo aquele que se aproxima de Jesus fica cada vez mais perto do Pai. Então faça essa oração de confissão comigo. Creia que Jesus é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos. Ligue o seu pensamento agora com Deus e faça essa oração comigo. Fale a frase 1 agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é o livro onde estão os nomes das pessoas que aceitam Jesus. Em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia em que todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Nesse dia, todos os que receberam Jesus, que vão estar com o nome escrito no livro da vida, vão entrar diretamente no reino de Deus sem precisarem passar por um julgamento, porque já aceitaram a Jesus. Os que não forem achados no livro da vida serão julgados pelas suas obras. A Bíblia fala que serão abertos os livros das obras. Portanto, você que aceitou a Jesus agora, já está com seu nome no livro da vida, já herdou o reino dos céus. A oração é feita em nome de Jesus, porque nós oramos apenas para Ele. Se você tem agora algum santo, alguma foto de santo, alguma imagem ou algum amuleto, coloque em um pacote e deixe fora da sua casa. Você não precisa mais de nada disso. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos que adoram a elas se tornarão como elas. Ou seja, não terão vida, mas quando você ora em nome de Jesus, as suas orações são ouvidas. Agora nós vamos para a leitura bíblica de hoje, que é Gênesis, capítulo 11. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. 2. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. 3. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. 4. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. 6. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo, serão capazes de fazer o que quiserem. Preste atenção nesse texto que nós lemos. Nós lemos aqui que as pessoas estavam reunidas e todas elas falavam uma mesma língua, e que eles chegaram em uma planície em Sinar, e eles falaram uns para os outros: Vamos fazer tijolos queimados, e vamos usar massa de pedreiro, e vamos construir uma cidade, e vamos erguer uma torre bem alta que vai fazer o nosso nome famoso. Eles deliberaram fazer isso. E aí, nós vemos aqui no versículo 5: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. 6. E o Senhor disse assim: Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo.
logo serão capazes de fazer o que quiserem. Quando você lê esse texto, você vê que o próprio Deus, quando viu que eles estavam construindo aquela cidade, falando uma mesma língua, Deus reconheceu. Eles vão fazer, eles vão conseguir fazer tudo o que eles quiserem. E isso é só o começo. Isso fala para mim, fala para você, que o próprio Deus sabe todo o potencial que ele colocou no ser humano. Muitas vezes você pensa, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Mas se você tomar uma decisão, a mensagem que nós lemos hoje fala sobre isso. Mais que um pedido, uma decisão. Aquele aleijado, ele ficou ali durante muitos anos como um pedinte, até que ele ficou sobre os seus pés e ele tomou a decisão de entrar no templo e estabelecer intimidade, relacionamento com Deus. Então aqui as pessoas estavam jogadas pela terra. Eles tomaram uma decisão. Não vamos ficar jogados na terra, vamos construir uma cidade, vamos erguer uma torre bem alta e as pessoas vão conhecer que essa torre que nós erguemos fomos nós que construímos. Deus viu que eles iam conseguir fazer tudo e disse: eles vão conseguir fazer. Então isso quer dizer que Deus já colocou potência, força, capacidade, inteligência para que cada um de nós possa realizar grandes coisas. Mas nós ficamos muitas vezes como pedintes. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me ajuda aqui, Deus me ajuda ali. Quando nós já temos recebido muito de Deus. Nós vemos que Deus disse isso, isso é só o começo. Perceba quantas coisas você tem hoje, nesse tempo. Você tem celulares, energia elétrica, você tem vários tipos de equipamento, várias tecnologias. Aqui era só o começo da humanidade. Eles queriam só construir uma torre bem alta para se tornarem famosos por terem construído uma cidade. E veja que Deus disse, eles vão conseguir fazer isso. Um outro detalhe aqui, todos falavam uma só língua. Você anda com pessoas que estão alinhadas com você? Na sua família, vocês falam uma mesma língua? Ou cada um fala uma língua diferente? Falar a mesma língua significa ter unidade, ter comunhão, ter os mesmos objetivos, caminhar pelo mesmo caminho. Isso fez com que eles conseguissem começar a construir a cidade e erguer a torre alta. Isso foi uma decisão. Então, Gênesis capítulo 11 está mostrando que a decisão de andarem unidos, a decisão de trabalharem juntos, eles estavam queimando os tijolos, preparando a massa de pedreiro para fazer aquela construção, eles estavam todos unidos, eles estavam comprometidos, eles estavam decididos a fazer, a realizar aquilo ali. Agora vamos continuar no versículo 7. Deus disse: vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. 8. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. 9. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Babel quer dizer confusão. E esses versículos 7, 8 e 9 nos mostram que quando Deus viu
que eles estavam construindo aquela cidade, a Torre Alta, e Deus viu que eles iam conseguir, Deus confundiu as línguas deles, para que eles não tivessem mais unidade, para que eles tivessem que se espalhar pelo mundo. Por que que Deus fez isso? Porque Deus tinha dado uma ordem no começo. Quando você lê Gênesis, no capítulo 1, Deus disse para eles que eles deveriam dominar a terra. Se Deus permitisse nesse momento que eles construíssem a cidade e erguessem uma torre alta, eles iam ficar morando só ali. Então Deus espalhou uma língua para cada pessoa. Eles caíram em confusão e isso fez com que as pessoas fossem para outros lugares. Deus queria que as pessoas fossem espalhadas pelo mundo. Isso nos traz um ensinamento. Quando você decide fazer um projeto, mas você não coloca Deus no seu projeto, e Deus não concordar com o seu projeto, ele vai trazer uma confusão. Ele mesmo vai colocar um obstáculo, um caminho, para que você faça o propósito dele. O propósito de Deus era que todas as pessoas se espalhassem pela terra, para que eles habitassem a terra toda. E o propósito deles era construir uma cidade e ficarem reunidos ali. Então Deus confundiu a língua para que o propósito dele fosse realizado. Coloque Deus nos seus projetos. Decida colocar Deus nos seus projetos. Agora o versículo 10. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. 11. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 12. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. 13. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 14. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. 15. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 16. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. 17. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 18. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. 19. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. O que essa descrição genealógica tem de prático para a nossa vida? Depois que eles se alinharam ao projeto de Deus, eles foram tendo filhos e filhas. Em outras palavras, eles foram se desenvolvendo, eles foram crescendo, eles foram formando as suas famílias, eles foram construindo casas em vários lugares da terra, que era o projeto de Deus. Então, quando você se alinha à decisão de Deus, a caminhar no projeto de Deus, você vai prosperar. Você vai construir casas, você vai ter a sua família, você vai ter os seus filhos, você vai ter os seus netos. Cada um vai ter o seu espaço, cada um vai ter o seu terreno, cada um vai viver a sua vida. E você vai progredindo, prosperando, quando você se alinha ao projeto de Deus. E eles estavam se espalhando por toda a terra. Significa, você vai crescer, você vai expandir quando você se alinha com Deus. Versículo 20. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. 21. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando você vê aqui que cada um deles teve um filho e depois viveu mais tantos anos e teve outros filhos e filhas, significa que Deus não vai dar só um projeto para você. Você vai realizar um projeto e depois você vai viver mais um tanto de anos em que você vai ter outros projetos que Deus vai colocando no seu caminho. 22. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. 23. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 24. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá.
25. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 26. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. 27. São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abraão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. 28. Terá ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. 29. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhos de Harã. 30. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. 31. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. 32. E Terá morreu em Harã com a idade de 205 anos. Essa é a leitura de Gênesis capítulo 11. O destaque de Gênesis capítulo 11 é que os homens se reuniram e falavam uma só língua, e eles resolveram construir uma cidade e uma torre alta para se tornarem famosos. Então, Deus viu o potencial do ser humano, porque Deus sabe o potencial que Ele colocou em nós. Você tem muito potencial, muita capacidade, muita condição de fazer muitas coisas. E isso depende só da sua decisão de se alinhar com Deus para que haja realização dos seus projetos. Quando você não alinha o seu projeto com Deus, como esses homens, que eles queriam ficar presos numa cidade para terem estabilidade e segurança, Deus lançou Babel, confundiu as línguas deles, para que o plano dele, Deus, se realizasse, que eles fossem espalhados pela terra e enchessem a terra. Quando eles começaram a peregrinar pelas terras, eles começaram a prosperar. Tiveram filhos, tiveram filhas. Tiveram um filho aqui e depois tiveram mais filhos e filhas. Quer dizer, realizaram vários projetos ao longo da vida deles, alinhados ao plano de Deus, que era o de que eles habitassem toda a terra. Qual a decisão que você precisa tomar hoje para se alinhar com o propósito de Deus? Pense qual a decisão que você precisa tomar hoje para estar mais perto de Deus. Qual a decisão que você precisa deixar, que você precisa renunciar, aquilo que você precisa decidir hoje? Eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de ficar assistindo conteúdo indevido para os meus olhos. Eu vou deixar de falar a mentira, eu vou deixar de guardar a mágoa, a raiva, o ódio, a inveja, o ciúme, o mal em relação ao meu vizinho, em relação a um irmão, a uma irmã da igreja, só porque a pessoa falou alguma coisa que me feriu, que me machucou ontem ou na semana passada, ou talvez até há 3, 4, 15 anos atrás, e você ainda está carregando essa mágoa. Qual a decisão que você precisa tomar hoje de deixar algo para trás que te afasta de Deus? A mensagem de hoje é sobre decisão. A palavra-chave de hoje é decisão. E uma outra coisa, aproveitando o texto de Gênesis 11, nós vemos no final que Naor, que Terá, que era o pai de Abraão, de Naor e de Harã, tomou a decisão de mudar de cidade. Ele saiu da Babilônia, ele foi de Ur e ele foi para as terras de Canaã. Qual a decisão que você precisa tomar de mudar de bairro, de mudar de cidade? De repente Deus está dizendo a você, é tempo de mudança, é tempo de ir para outro lugar. Então, a palavra-chave de hoje é decisão. Quantas decisões nós precisamos tomar ao longo da nossa vida?
Qual a decisão que você precisa tomar hoje? O que você precisa decidir deixar de lado? Arrancar da sua vida, tirar da frente dos seus olhos. Quem sabe o que você vê demais é rede social. Tem pessoas que ficam girando tela. Você está perdendo o seu tempo de oração, está perdendo tempo de jejum, está perdendo tempo de aproximação de Deus. Quando o tempo de aproximação de Deus é muito importante para que você tenha direção para onde Ele quer que você vá. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje, que nos fala que é mais que um pedido, é uma decisão. Nós lemos que aquele paralítico, aleijado, ficava na Porta Formosa, à beira, em volta, circulando o templo, pedindo esmolas, até que ele teve um encontro com Pedro e João e ele aceitou aquela cura e tomou a decisão de começar a caminhar com o Senhor. Ele entrou no templo saltitante, ou seja, ele entrou na comunhão com o Senhor com alegria. E a partir daquela decisão, a vida dele mudou completamente. Então, eu peço que hoje o Senhor venha visitar esse teu filho e essa tua filha. Que o Senhor sabe qual a decisão que cada pessoa precisa tomar agora, nesse momento. Se existe alguém que está preso a algum vício, eu peço que o Senhor venha trazer a libertação. Que o Senhor hoje venha ajudar esse teu filho, essa tua filha, a tomar a decisão de abandonar esse vício, de largar a inveja, o ódio, a mágoa, a mentira, a murmuração, a reclamação, a mágoa, o rancor, todo tipo de sentimento de amargura, de ira, de contenda, de rebelião que está escondido no coração desse teu filho, dessa tua filha, que agora seja colocado para fora e que o Senhor agora traga luz e que o Senhor venha trazer força para que esse teu filho e essa tua filha se levante e comece a caminhar para mais perto do Senhor. Que essa decisão possa ser tomada agora e que o Senhor venha confirmar essa decisão derramando graça que vem do teu Espírito Santo para que esse teu filho, essa tua filha que agora nessa oração está reconhecendo que precisa tomar essa decisão, tenha forças para cumprir e caminhar mais perto do Senhor. Ajuda esse teu filho, essa tua filha que precisa mudar de bairro, de cidade, de país. Eu peço que o Senhor venha trazer toda a documentação, o passaporte, o encaminhamento para que esse teu filho, essa tua filha possa estudar em outras terras e conhecer outras terras e buscar oportunidades em outros lugares. O Senhor sabe, assim como Terá saiu com Abraão e glórias a Deus com Naor das Babilônia e foi para Canaã, porque esse era o plano de Deus para a vida dele. Eu peço que o Senhor venha abençoar esse teu filho, essa tua filha, que o Senhor tem esse plano de que saia, de que migre para novos lugares. Faz, meu Deus, coisas novas na vida desse teu filho e dessa tua filha agora, trazendo libertação e que o Senhor venha trazer sabedoria para que cada pessoa tome a decisão que o Senhor quer que a pessoa tome para que o Senhor venha completar a tua obra na vida de cada um, de cada uma, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém.